Olá, bem-vindo ao canal Rádio Derby Paulista e hoje vamos falar sobre o Corinthians, né? A derrota do Corinthians contra a Red Bull Bragantino, né? Que 2-1. E vamos começando a falar da escalação. Esse momento pós-mundial, a escalação do Corinthians contra a equipe do Seabra, né? O Hugo Souza no gol, Mateuzinho. Na lateral direita, Gustavo Henrique, Kaká, Matheus Bidu na lateral esquerda, José Martinez, Ranielli, André Carrilho, Rodrigo Garro, Romero, capitão do time, e Memphis Depay. O Corinthians, a sua melhor versão de última temporada para cá é de losango. E o Dorival entendeu que deveria fazer isso e fez um losango com Rodrigo Garro atrás, com Romero e Depay, que muitas pessoas pediram para fazer isso, porque o Romero já não é mais um jogador de lado, como era na época, no seu melhor momento de 2015, 2017, que jogava como ponta direita, né, a vez esquerda, com Carille jogou nessa posição e fazia uma puxada de velocidade pelos lados. Em algum momento cobria os laterais, sendo um jogador importante defensivamente também. E nesse caso, o Romero ele joga hoje como segundo atacante, talvez fazendo função no Yuri Alberto, que a sua ausência tem sido diferente para o Corinthians. Vamos falar nome por nome. Temos que entender que o melhor jogador do campo do Corinthians foi o Matheus Bidu. E o André Carrilho tem jogado mais pela ponta direita. Em algum momento se entende porque é um jogador que tem essa qualidade, né? Ele jogava como segundo volante, que fazia uma saída de bola, porque ele tem uma qualidade de saída muito boa. O Carrilho não está tendo um grande momento e eu acredito que está sendo desperdiçado por senhor Dorival, né? Nessa questão de escalar ele como ponta direita. Martinez já jogou nessa função de ponta, né, cobrindo espaço, pisando profundo pelo lado direito, como fez com Ramon Dias em algum momento, principalmente na época do Campeonato Paulista. Não está encontrando muito. Então, assim, o Corinthians mostrou dessa forma digamos, dificuldades individuais e também coletivas. Então, podemos falar sobre algum lance do jogo, né? No começo do jogo, Matheus Bidu chuta de fora da área. O goleiro Cleiton, que hoje já não estava, né, na posição, foi substituído, né, pelo Lucão, né, que fez uma grande partida e foi, inclusive, para muitos, o melhor jogador do campo, né? Mas isso não justifica muita coisa também, na minha opinião. Digamos assim, o Corinthians, depois da saída do Ramon Dias, né, que para muitos estagnou, chegou no limite do seu trabalho, né, já estava desgastado também pelas eliminações nos jogos importantes, principalmente contra o Racing da Argentina, que acabou sendo campeão, o Flamengo do, né, Felipe Luiz, e a eliminação contra o Barcelona, né? Já estava desgastado. E só não foi demitido porque tinha a decisão do Paulista contra Santos e Palmeiras. Mas nesse caso, depois da saída dele e a chegada do Dorival, o Corinthians sofreu dificuldades contra as equipes que é possível ganhar, né? Como contra a Vitória, uma equipe que tomou gol em todos os jogos, um dos piores equipe do Campeonato Brasileiro, né?
E a Vitória, ela é uma equipe que tem mostrado, digamos assim, dificuldade. Então o Corinthians hoje mostra de novo, né, Dorival não consegue se encontrar o trabalho dele e perde para o Red Bull. Né? Talvez o jogo fosse mais justo em termos de desempenho das duas equipes, fosse empate, né, principalmente pelo pênalti escandalosa, né, do Kaká contra Vinicinho, para mim que não foi, para mim, na minha opinião, não foi pênalti. Então, assim, se você for analisar o lance, não teve contato suficiente para ser pênalti. E esse juiz já é muito questionado em vários momentos sobre alguns retrospecto negativo contra a equipe do Corinthians. A equipe do Dorival, o que eu posso dizer individualmente, o Corinthians, né, o Depay não está conseguindo fazer sua melhor versão, o Garro foi muito marcado, né, e também podemos falar da falta de padrão de jogo que não teve. O Dorival teve um mês para treinar, assim como teve um mês para treinar a seleção brasileira e não conseguiu entregar nada. Se você for comparar os últimos trabalhos bons do Dorival, principalmente pelo São Paulo na Copa do Brasil, né? Porque pelo Campeonato Brasileiro, o Dorival só ganhou um jogo fora de casa. E o Flamengo também, depois do título da Libertadores e Copa do Brasil, bem merecido inclusive, e que o Flamengo recuperou o ano graças ao Dorival, tem feito jogos tenebrosos no Campeonato Brasileiro, que foi um motivo de não renovação do contrato dele pela equipe rubro-negra. Né? Então, Sacha faz gol do pênalti contra o Hugo Souza, que é um grande pegador de pênalti. Né? Abre 1-0, o Corinthians acorda no segundo tempo, no primeiro 15 minutos, e tanto que chegou a empatar o jogo. Né? O Corinthians acorda no segundo tempo. Né? Depois, no caso, o Corinthians inclusive chega a ter chances com o Romero, né? 2 inclusive, né? E teve alguma chegada com o Kaká, que teve cabeçaço, cruzamento do Martínez e Kaká cabeceia, né? E no caso do Lucão responde de uma maneira correta. O Cleiton, que não é grande goleiro, ele normalmente sempre é um grande destaque contra o Corinthians, né? Esse Cleiton que vira Neuer contra o Corinthians, nesse caso foi o Lucão, né? E o Corinthians teve chance, Depay dá para o Martínez, faz Martínez desperdiça, de novo o Lucão pega de uma maneira incrível. O primeiro 15 minutos do Corinthians foi positiva, depois de chegar em empate, Corinthians perde ritmo de jogo e Red Bull tenta algumas investidas. Um cruzamento de grande qualidade do Mateuzinho, Romero desperdiça uma grande chance. O Corinthians encontra empate no rebote com o Kaká, né, conseguindo fazer o gol, se redimindo contra o pênalti que foi cobrado de forma injusta. Kaká consegue fazer 1-1 e Corinthians teve alguma chance com o Rodrigo Garro, que chuta no travessão, e depois não teve mais possibilidade, né? Perdeu esse ritmo de chegar profundamente na área do Red Bull, e Red Bull começa a ter mais posse de bola, mas também não é efetivo, né? No caso, né? Red Bull sofre dificuldades em si, falando, né? E teve chance, né, uma pressão na saída de bola do Memphis. Rodrigo Garro, para mim, talvez poderia ter chutado mais na esquina, ele preferiu chutar mais com força, e a bola bate no travessão, né? Desperdiça uma grande chance de fazer o segundo gol. Rodrigo Garro meteu um grande passe para o Romero, que chuta em cima, né, do Lucão. Romero teve 2 grandes chances e acabou desperdiçando, né?
Romero é um ídolo do Corinthians e é importantíssimo nos jogos que o Corinthians precisou dele, principalmente ano passado, na época de zona de rebaixamento, mas aparentemente que esse ano tem mostrado muita dificuldade, né? Nesse caso, se você for falar. E o Red Bull consegue fazer gol no último minuto na bola parada. A bola sobra para o Thiago Borbas, que faz o gol em cima do Hugo Souza. O Corinthians tem um problema defensivo que já não é de hoje, já vem com o Ramon Dias, que era uma das grandes críticas ao trabalho do Ramon na questão defensiva. O Dorival vem com essa missão de arrumar a defesa e tanto se mostrou esperançoso com a volta de Gustavo Henrique, mas que não aconteceu, né? E no caso, ter mostrado muita dificuldade defensiva, o Corinthians hoje não tem padrão de jogo, não consegue criar tabela, né? Com o Ramon Dias você sabe como o time jogava muito pelo Rodrigo Garro, que fazia tabela com Memphis, que muitas vezes fazia passe longo, buscando o Yuri Alberto, tinha algumas tabelas pelos laterais, principalmente algum momento quando tinha Bidu deslocando pelas pontas, quando tinha o Mateuzinho fazendo essa função dobras, e com o Carrilho que tinha saída de bola. Hoje não tem nada disso. O Corinthians, nos primeiros minutos, no primeiro tempo, sofreu dificuldade de passe de 2 metros. O Corinthians teve dificuldade na saída de bola, né? E bastou Red Bull meter pressão na marcação, o Corinthians se perdeu. O Corinthians mostrou muita dificuldade de fazer passes simples, né, de 1 metro. Então, assim, obviamente que individualmente tem mostrado muita dificuldade, mas coletivamente também tem mostrado muitos problemas. E o Corinthians não tem padrão de jogo em um mês de treino. O trabalho do Dorival se reflete muito mais do que ele fez na seleção brasileira e o que ele fez pelo Campeonato Brasileiro pelo São Paulo, do que ele fez nas Copas pelo Flamengo e São Paulo, que foram trabalhos bons, digamos assim. Então, ainda não existiu. O Corinthians, depois do Campeonato Paulista, ou depois da saída do Ramon Dias, não conseguiu se encontrar ainda, né, de jogo. Inclusive, sua última vitória foi contra o Novo Horizontino. E olha lá, aquele jogo apático que o Yuri Alberto acabou fazendo um gol no último minuto. Então, assim, de verdade, o Corinthians vem tendo dificuldade. Obviamente que talvez o problema político, salário atrasado, pode ser uma influência também dentro de campo. A gente não sabe. Mas é isso, né? Muito obrigado por o vídeo de hoje. Vamos falar sobre as questões políticas do Corinthians no próximo vídeo. Sobre Augusto, que vai ter votação, né? 8 de agosto. Sobre o Andrés também, provavelmente. E muito obrigado. Até mais. Tchau.